Manchete, Agenda Gilce Campos. Oferecimento, Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário. Não tem nada melhor num programa que isso que a gente consegue aqui no Agenda Gilce Campos. Na semana que vem, por exemplo, a gente vai ter um papo eu vou ter um papo com Regina Miranda e Fernando Bicudo. Enfim, pessoas que só querem o bem, né? Só querem abrir a cabeça da gente. O Carlos Tufson, que é responsável pela coordenadoria da diversidade sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro, o que ele tem aberto caminhos, a gente vê, né? Todos nós conhecemos gente de todo jeito, a gente vive a nossa vida, o que a gente quer? Compartilhar, agora compartilhar com todo mundo. As famílias mudaram, gente. Tem gente passando o Natal no Facebook, no Twitter. Sabe por quê? Porque ali eles se sentem com a sua família, nessa virada do ano, nessa noite de Natal, porque a família deles mudou. É assim que funciona. Se a gente não acompanhar isso, e a diversidade sexual, ela faz parte da vida de todo mundo, não importa a sua escolha. Não é assim que a gente tem que viver. Tá errado. Tá errado a gozação, tá errado o não entendimento, tá errado o preconceito. Tá tudo muito difícil no Brasil, né? No mundo, mas principalmente no Brasil. Então isso tem que ser fácil. Concorda, Carlos Tufson e Lu Chardelli, advogada, que é advogada do programa agora. Agora a gente cresceu, né, Lu? Temos uma advogada. Diga. E até lembrando também, né, que todas as pessoas que são sexualmente seguras da sua orientação sexual, porque não é uma escolha, né, é uma orientação sexual, você nasce com ela. Toda pessoa segura não tem problema com a orientação sexual do outro. Quer dizer, pra mim, eu não cheguei aqui e perguntei qual a situação lésbica, hétero. O que você fez? Não. Então, eu acho que, né, essa é uma questão, que bom que nós possamos conviver baseado apenas se você é uma pessoa legal, honesta, ética. Isso que são conceitos que estão faltando hoje na nossa sociedade, que a gente tem que focar mais, né? Porque a gente vê tanto escândalo que a gente já se acostuma até, né? Mas não pode se acostumar, não. O desvio da ética e do decoro, né? São coisas que são fundamentais numa sociedade. Então eu acho que é muito para aí o nosso trabalho, realmente. As bandeiras de direitos humanos, o bonito de você trabalhar por direitos humanos é isso. Porque, por exemplo, uma lei, como a lei municipal, né, que completou 18 anos contra o preconceito, qualquer estabelecimento comercial no Rio de Janeiro é proibido o tratamento diferenciado em função da orientação sexual, como assegura o direito ao cidadão da manifestação de afeto. Mas essa lei, ela vale também para o heterossexual que foi discriminado numa casa LGBT. Como a Lei Maria da Penha, também vale para o marido que apanhar da mulher. As leis de direitos humanos, elas são demonizadas, mas elas são fundamentais porque elas abraçam a sociedade como um todo e trabalham para um país melhor. Para que a gente tenha um país onde todos e todas possamos ser felizes da mesma maneira. Agora, tem o preconceito, negócio de preconceito é um papo que não acaba nunca. O Januário, nosso querido fotógrafo, artista, mestre aqui do programa, um dia ele estava falando sobre preconceito racial comigo. Januário é todo bacanão, ele bota todo mundo no chinelo, todo mundo. Fotografia, viagens, filhos, cada filho está mais alto que o outro, você não tem noção. O Januário falou um negócio para mim, lembra, Janu? Você quer falar o que a pessoa não... Você disse que ninguém nasce negro. Fala aqui, Januário. Isso é muito interessante. Eu quero saber se é a mesma coisa com os homossexuais. Fala aí. Bom, na realidade é o seguinte. Essa psicóloga escreveu um livro sobre a problemática racial no Brasil. E o título do livro e a fundamentação básica do livro é o seguinte: ninguém nasce negro, torna-se negro. Ou seja, questão de ser negro não é uma questão de pele,
é uma questão de consciência, é uma questão de cidadania, é uma questão cultural. E você aprende isso quando você começa a sofrer preconceito, né? Evidentemente. Só que vocês estavam falando aqui de bullying, tem uma história interessante minha. Eu morava no interior e a minha mãe era doceira e ela um dia fez o casamento de um bacana da região. Então ele falou para minha mãe me botar na escola melhor daquela localidade. E eu fui. E eu morava numa comunidade, só tinha negros. Aí quando cheguei lá, comecei a me enturmar com a rapaziada, com a criançada. Um dia teve um jogo de futebol. E aí teve um problema lá qualquer que eu segurei a bola. Aí veio o garoto e disse, então me dá a bola. Eu digo, não, a bola tá no jogo. Não, me dá a bola que eu não gosto de ver a minha bola na mão de preto. Nossa. E eu não sabia o que era isso. Eu morava numa comunidade que só tinha preto. Aí eu cheguei pra professora depois do recreio e perguntei a ela por que eu sou preto. Aí ela me disse o seguinte, olha, quando Deus fez o mundo, todo mundo era preto. Só que aí ele fez um grande lago. Ah não, para a história do lago. Só quem não gosta de tomar banho chegou nesse lago e molhou os pés e as mãos e ficou preto. Aí eu virei pra ela e disse, mas eu tomo banho no rio todo dia. Que loucura. Essa história é das mais odiosas que eu não sabia que uma professora poderia falar isso. Não, mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, eu queria, de repente, Carlos, tá, chega pra lá. Adorei, Janu, mas não é Janu incrível arrasou. Isso? Não, mas Janu arrasa. Não, mas é bacana essa Januário história. Arrasa. Essa história do Januário, você não acha que arrasa? Não, é lógico, sabe por quê? Será que o problema do racismo é o mesmo problema que acontece com a homofobia. É o mesmo que na verdade, eu até por isso é que eu pedi para ele contar. Eu até tenho certeza que daqui a 30 anos a homofobia já vai ser vista como racismo. Só que acontece o seguinte, eu não tenho como esperar 30 anos para poder ser feliz. Não, eu nasci com essa obrigação. Nós somos responsáveis pelo tempo que nos é dado na Terra. E nós viemos aqui para ser felizes, seja espiritualmente, mas seja como cidadão também. E também fazer o melhor em relação à minha comunidade, ao meu país, ao meu estado, à minha cidade. Então isso eu não posso esperar daqui a 30 anos, quando a sociedade entender. Não, não precisa entender. Respeite. Do além, né? Não. Agora, você acha também que pode acontecer a mesma coisa com que a pessoa nasce normal, achando que é normal ser assim. Um dia vem uma facada e a pessoa, poxa, eu sou gay. E para um garoto pequeno, e aí ele percebe que a vida dele é na escola que a coisa acontece. Eu estou preocupada com esse tipo de bullying na escola. Não tem uma ordem. Nós, graças a Deus, o ser humano, né, ele reage a situações de maneiras distintas. O que tem é a homofobia, que muitas vezes você percebe que você começa a notar, na verdade, uma atração não pela coleguinha, mas sim pelo coleguinha. E aí você começa a achar alguma coisa estranha. Era muito interessante que na minha época... Achar estranho, né? Não deveria achar estranho. Mas hoje em dia, com a internet, as redes sociais, facilitou muito. Porque na minha época aconteceu uma coisa assim, você é o único gay do mundo. E aí você realmente se achava como uma pessoa parte do coletivo. Né? Hoje essa comunicação já favorece, tanto que os jovens eles já mais cedo exprimem já a sua orientação sexual, porque isso na verdade ninguém vira gay. A pessoa pode simplesmente sufocar isso dentro de si. Mas ela existe, não é um desejo sexual, como ninguém vira hétero, gente. Entendeu? Exatamente. Que momento você virou hétero? O cara que é heterossexual, ele pode abraçar um gay, ele vai dali sentir alguma coisa e virar gay, não existe isso. É aquela pergunta, né? Quando você virou homossexual? Quando você virou hétero? Né? Quer dizer, quando eu nasci. São coisas que agora, eu tenho uma certa dificuldade de voltando compreender. Essa questão porque, desculpa, só também é o seguinte, é uma questão muito polêmica, não sei nem se eu deveria entrar, mas assim, nem toda pessoa que transa com um homem, com o mesmo sexo, é homossexual. Olha, entendeu? Principalmente tem crianças, por exemplo, na adolescência, muito entre mulheres dá beijo na boca. Isso não é uma relação sexual. É uma experimentação, entendeu? É uma vivência. Mas eu não quero nem entrar nesse papo. Mas existe, por exemplo, em epidemiologia, a gente trata o termo HSH, homens que fazem sexo com homens. Não são homossexuais. São pessoas que já fizeram sexo com o mesmo gênero. É diferente.
Sim, mas completamente, isso numa, completamente diferente. Mas numa experimentação só. Uma vivência. Porque do corpo, do desejo, não é? Eu tô me sentindo sacrinha, eu não vim para explicar, vim para confundir. Mas é assim, na verdade, a minha orientação sexual é o meu desejo por uma pessoa, o que é diferente, principalmente no caso do homem, de uma, vamos botar assim, de uma relação ocasional que pode acontecer num carnaval ou numa noitada, entendeu? Sem eu ser muito explícito nesse sentido. Não necessariamente faz essa pessoa homossexual. Isso é importante deixar claro, né? Até o Ministério da Saúde tem isso categorizado. É importantíssimo deixar isso claro. Porque os adolescentes sofrem muito com isso. Sim. Porque isso acontece muito na adolescência, né? E já fica muito confuso. Já é tudo muito confuso na adolescência. Então, aí ele mesmo se rotula e fica sabendo, gente, quem eu sou, o que aconteceu. Se rotula de uma coisa que não é, né? Que, assim, né? O que assim, não tem que rotular nada, eu acho. Eu já parto desse pressuposto que quando você classifica, já confunde muito todo mundo, né? As pessoas têm mania. A gente vive num mundo... hoje tem um messianismo, né, acontecendo muito complicado no país, o maniqueísmo até, né? Tudo é muito categorizado, você é de direita, de esquerda, você é hétero, é gay, você é isso, é aquilo. Somos humanos. Somos humanos, exatamente. Né? Essa questão de classificar... Eu tenho que me você é isso, é aquilo, é de direita, é de esquerda, isso então me dá uma irritação. Exatamente, você tem que se posicionar. Então, de repente, você vive num supermercado da vida, entendeu? Cheio de rótulos, assim, com pesos e ainda mais agora que não pode isso, não pode aquilo, não pode... E a beleza do ser humano é exatamente que nós não somos categorizáveis. Exato. Nós temos um braço mais torto do que o outro, cada um tem uma altura, cada um tem um jeito. E essa é a beleza. Então vamos entender que nós somos humanos. O que faz a beleza desse planeta é exatamente o ser humano. Então sejamos humanos. Por isso tem Eu adorei isso que você falou. Eu adorei isso para os meus ouvintes. Mas como é que pode um planeta enorme? Nós todos somos diferentes. Nosso corpo não é perfeito, sabe? A gente não pode rotular, né? A gente tem que ser feliz, pelo menos entre nós, né? Porque, por exemplo, a gente vive nessa questão... No compartilhamento da emoção, da fé, Essa questão da normatividade, né? Então, por exemplo, antigamente... Porque quem foi que definiu, por exemplo, que ser magra é o padrão estético de beleza? Não era antigamente, né? As mulheres eram as mais alimentadas. Aí quando você nota que isso é um conceito cultural, que depende de época para época, aí você vê, por exemplo, presidentes de outros países que beijam na boca como cumprimento, e ninguém ali é gay, né? Por isso. Então a gente tem que parar a ficar escravo dessas formas, né, e entender mais o conceito cultural, porque o que é, digamos, esse conceito normativo de hoje, amanhã será diferente. Né? Tanto como o conceito de estética, de beleza, todo mundo, né? Porque antigamente todo mundo tinha que ser alto, agora tem que ser baixo, tem que ser baixo, tem que ser alto. É insuportável viver assim. Mas olha, falando em criança, eu estou preocupada com bullying nas escolas, relativos à sexualidade das crianças. Isso é muito duro, como o Carlinhos Stufson falou no programa. É um bullying que a criança não tem com quem dividir, né? Porque essa criança nasceu numa família hétero. Ela não tem com quem falar. Se ela for negra, chega em casa, ela tem um colo. Se ela for judia, ela tem o colo. Mas, não é? Mas essa questão da homossexualidade, ela fica muito sozinha. Isso é muito duro. E tem a filha da Angelina Jolie, do Brad Pitt, que eu só vejo vestida de menino. Você acha que isso pode ser um exemplo? Porque os pais vestem ela de menino. Não, na verdade, por exemplo, a questão da homossexualidade ali é um comportamento transgenderismo, tá? De uma menina, por exemplo. Uma das questões de você usar roupas de outro gênero é um índice de transgenderismo. Outra é a mudança do nome. Não é um índice de homossexualidade. Não. Pode ser um heterossexual. Sim, a identidade de gênero dela é distinta. Agora, ela com 6 anos, eu não tenho aqui artifício, isso normalmente é um estudo psicológico que é feito, quer dizer, não é assim, chegar e botei uma roupa de homem, porque, por exemplo, a mulher Saint Laurent botou smoking nas mulheres, lindo, maravilhoso, nem por isso viram transgêneros. É importante a gente deixar claro.
Porque isso também pode ser um momento. Agora, normalmente, por exemplo, tem um vídeo no YouTube lindo de uma menina que desde criança ela chamava de Michael, né? E a família falou, para aceitar a felicidade da minha filha, né, Deus me deu uma menina e me deu um menino, na verdade. Foi lindo. É o que importa, é lindo, né? Mesmo. É importante só a gente entender. Agora, é uma fase, aí não é assim simplista, dizer é trans, não a questão do transgenerismo, da disforia de gênero, ela é um conceito um pouco mais médico de ser analisado. Porém, a questão, por exemplo, a gente define a transexualidade quando a pessoa muda de nome ou adota formas, uma questão da mudança corporal. Isso sim, são características típicas da transexualidade. Agora, tudo isso começa num papo como esse, na abertura, não é? Eu vou até mostrar aqui a camiseta que o Carlos Tufson fez na secretaria. Vai falando aí. Essa é uma camiseta que a gente fez para a Parada Gay de Copacabana, que teve agora, que a gente sempre... É o nosso lema que a gente falou antes, né? Ninguém precisa ser gay para lutar contra a homofobia. A gente fez uma camiseta Ninguém precisa ser lésbica para lutar contra a lesbofobia. Ninguém precisa ser trans para lutar contra a transfobia. E aqui atrás, como somos legalistas, né, doutora? A lei orgânica do município, né, com o artigo 5º, parágrafo 1º, que proíbe todos os tipos de discriminação. A Constituição do nosso município, dentre elas a da orientação sexual. Então nós, membros do Executivo, temos que cumprir com todos que moram nessa cidade. Temos que cumprir orgulhosamente todos, essa orgulhosamente, Constituição. O que agora tem vários, a coordenadoria, que o programa vai chegando ao fim, e a coordenadoria tem eventos. Eu queria que você falasse dos eventos que você... Eu vou te lembrar, Gilce, que agora, segunda-feira, dia 1º de dezembro, é dia mundial da luta contra a AIDS. Tá? Eu acho que esse é, nesse momento, o nosso evento mais importante. A Prefeitura do Rio vai estar iluminando 12 monumentos da cidade, dentre eles o Cristo Redentor, que o Padre Omar, agradeço aqui publicamente a Cúria do Rio de Janeiro, sempre nosso parceiro, antes de eu estar na prefeitura já iluminava o Cristo, a Catedral, é importante sempre notar, porque senão fica essa coisa, isso é uma questão religiosa, não é. Isso é uma questão de solidariedade a pessoas que vivem com HIV e lembrar da questão da prevenção como o único método cientificamente comprovado de se impedir essa epidemia. Então a gente está... são 12 monumentos da Câmara Municipal, a sede da Prefeitura, e do dia 1º de dezembro ao dia 6 de dezembro, todas as unidades de saúde da Prefeitura do Rio vão estar de saúde, tá? Todos os postos, clínicas da família, vão estar abertas para testagem de HIV, vacinação de hepatite B, e testagem de sífilis, que é gravíssima e tem crescido muito, tá? É importante a gente saber por que a gente vai se testar. Primeiro, não existe grupo de risco, existe comportamento de risco. Toda pessoa sexualmente ativa deve se testar. Por quê? Porque às vezes você pode contagiar uma pessoa e uma pessoa amada sem saber. Então é importante conhecer o seu estado sorológico, e se tratar. Porque no caso positivo, quanto antes você começar o tratamento, mais qualidade de vida você vai ter e vai impedir com que você contamine outras pessoas. Só assim, com a ajuda de todos e todas, é que a gente vai controlar essa epidemia. E como no caso de sífilis, até que é 2 doses de bezetacil e cura. Mas até fazer o exame, você pode estar contagiando outras pessoas que te são caras, amadas, queridas. Então, assim, a gente sempre fala... que o bonito disso é que a prevenção é um ato de amor. Um ato de amor consigo, mas também com o próximo com que você se relaciona. Né? Então a gente pede, por favor, que todas as pessoas... No ano passado, 63 mil cidadãos se testaram. Isso é a coisa mais linda do mundo e a gente espera, com a ajuda de todos, bater esse recorde ainda esse ano. Baterá, né? Que é lindo. Que legal a pessoa fazer um trabalho desse, né, Lu? É maravilhoso o seu trabalho, tô fã total, porque precisa divulgar e precisa ter alguém que abrace realmente, né? E eduque. Porque ele salva vidas, não só assim, com essas campanhas, mas também no sentido que eu acho mais importante, a gente ensinar as pessoas a conviver. Que coisa, né? A gente não imaginava que tinha que chegar a ensinar as pessoas como conviver com o outro. Não José, é? A questão da HIV ela é muito grave, porque há 6 anos o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que são os jovens de 13 a 19 anos os mais contaminados pelo HIV.
É o maior índice de contágio. Só que se você for pegar nos últimos 10 anos, são as mulheres as mais contaminadas pelo HIV. Porque a relação de índice de contágio há 10 anos entre homens e mulheres era de 1 para 33. E hoje é de 1 para 1,5. Só para notar a escalada, o que a gente chama em epidemiologia de feminilização da AIDS. Então é importante a gente lembrar, porque as pessoas ainda acham que deve fazer o teste quem é homossexual ou usuário de droga injetável. Não. Qualquer pessoa sexualmente ativa, porque você pode ter sido contaminado sem saber. Muitas pessoas transmitem o vírus desconhecendo o seu estado sorológico. Então você tem a oportunidade de fazer o teste. Vai e faça, porque ele é um ato de amor. É importante passar e cuidar de si mesmo, porque o tratamento é oferecido imediatamente. Agora, tirando isso, como é que as pessoas, uma coisa que eu acho importante, podem ter contato com a coordenadoria, hein? Porque eu fico pensando assim, nós estamos fazendo o programa, tanta mãe, tanto pai, tanto irmão, tanta gente que está ouvindo, está feliz, mas queria estar mais perto. Existe, falar mais, abrir o coração, sei lá, tem tanta coisa na cabeça das pessoas. Então, a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, ela atende a cidadãos com hora marcada, tá? Presta assistência jurídica, assistência psicológica. Só você conhecendo os seus direitos é que você pode decidir como exercê-los. Então muitas vezes você desconhece, porque, por exemplo, muita gente fala assim, a homofobia não é crime. Tá, mas a injúria é, a difamação é, a exposição em público ao constrangimento é crime. Recentemente 2 meninas foram indenizadas de um restaurante que elas sofreram uma discriminação em R$30 mil. Elas sequer entraram pela lei municipal, foi pela Justiça Civil. E a gente encaminha muito a doutora Luciana Mota também, para seguir os casos quando for de Justiça Civil. Então é importante, a gente atende ao cidadão e mostra, esses são os seus direitos. Para daí ele resolver o que fazer. Né? Mas mostra que o poder público está ao lado dele. Porque o preconceito, a discriminação pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Mas a diferença é que no Rio nós temos leis para não deixá-lo impune. Mas para isso precisa sim do cidadão denunciar. E aqui o telefone da coordenadoria é 2976-9138. Tá? Toda a nossa equipe, que não é grande, porém é muito dedicada, são pessoas que estão lá se dedicando a essa causa. Não à toa hoje o Rio de Janeiro é modelo de gestão no Brasil para as causas dos direitos humanos LGBTs, e eu fico muito feliz de poder falar isso. E agora vou até aproveitar aqui para anunciar que aqui do lado a gente vai abrir, o prefeito Eduardo Paes aprovou, nosso primeiro centro de referência Rio Sem Preconceito. Vai ser aqui exatamente na Lapa. Né? Toda pessoa, todo cidadão que for vítima de intolerância no Rio de Janeiro, seja ela racial, por orientação sexual, religiosa, o que for, vai poder ser atendido nesse centro, diretamente pelos canais da Prefeitura. São 6 secretarias que estarão presentes atendendo e encaminhando ao cidadão para cortar o prazo que é a burocracia, porque o cidadão que tem a sua cidadania violada, ele não pode esperar. E a gente vai encurtar esse prazo. Isso é uma medida que realmente me emociona de estar na gestão pública, bacana, mas principalmente pelo apoio do prefeito. Eu quero dizer assim, seja nessa ação da saúde, o secretário Daniel Sorães, secretário municipal de saúde, foi quem começou essa campanha de saúde, que faz hoje, é a maior campanha que tem no Brasil. Nós estamos trabalhando, a equipe da administração do Eduardo Paes é uma equipe que está mudando o Rio de Janeiro. Isso é muito legal, estar participando disso. E que o cidadão saiba de coisas que estão acontecendo na sua cidade para poder acompanhar e seguir. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que cobram direitos que já possuem, mas ele apenas o desconhece. E aí é um direito nulo, porque o direito desconhecido ele é não exercido. Então é por isso que nós existimos. E tem no site também, Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, CEDS, CEDS, rio.com.br. Lá você tem toda a legislação federal, estadual ou municipal, todos os decretos que o prefeito assinou, em relação, por exemplo, uso do nome social das travestis, a questão da Lei 2475, a regulamentação hoje a nossa mais forte que tem no país, tá? São passos pequenos, porém importantes nessa causa que o Rio de Janeiro deu. Olha aqui, eu sempre... vocês ouviram bem o que o Carlos Tuvson falou, né? Você quer ouvir de novo? Vai no YouTube, porque eu vou para o YouTube para ouvir de novo. Porque me dá muito conforto ouvir essas coisas. Aliás,
Eduardo Paes, você sabe que é um cara que me dá conforto? Porque que trabalho que esse cara está fazendo na cidade do Rio de Janeiro. Já acompanhei tanto prefeito, já entrevistei tanto prefeito, meu Deus do céu, já faliram com o Rio, já vi tanta coisa michuruca, tanta coisa, tanta gente embromando, mas ele me dá muito orgulho, eu torço muito por ele. E foi muito importante esses caminhos que você abriu para a sociedade através do Eduardo Paes. Lu, e aí, vamos voltar qualquer dia no programa? Se quiser. Vamos, lógico. Né, gostou? Gostei, maravilhoso. Com a presença dele, fantástico. Pois é. Então, ouvinte, o negócio é o seguinte. Eu quero agradecer a você, Lu, a presença. Você também, Carlos Tufson. Olha, é uma honra ter você aqui. Eu agradeço, porque você me deu muito conforto, sabe? Me deu muita... Sabe, a gente precisa, né, Lu, sentir esse gás de que alguém está chegando junto, né? E para você, ouvinte, olha, eu sei que vocês adoraram, né? Gil, você sabe que eu estou me lembrando agora, caiu isso agora na cabeça, então nada é à toa. O primeiro programa que a gente fez na Bandeirantes, a gente estava falando sobre preconceitos de filhos de pais separados. É mesmo, agora que eu lembrei. Era o tema. E eu estava falando, terrível, eu estava ali como filho de pais separados, e hoje a gente está falando sobre preconceito. Realmente, olha, veja como isso daí tem bastante tempo, muito mais do que não tinha Facebook ainda. Hoje, isso já é uma realidade que as pessoas já absorvem. Olha que coisa! A gente está discutindo hoje a homofobia, como naquela época, muito tempo atrás, discutia a questão dos filhos de pais separados. Gente, sim, nada terrível, é à toa. né? E eu me lembro que na minha escola falava isso, assim, o pai dele é separado. Eu era o único filho de pai separado da turma. E era eu tive um episódio engraçado que passaram uma circular para os pais e me pularam, porque meus pais eram separados. Não, os pais dela não, e eu ia fazer análise, falando assim, coitado, ele tem que se tratar, os pais separaram. Exatamente. Aí todo mundo, gerava uma compreensão. Agora, que coincidência, né? A gente fez esse programa quando ele era uma exceção e sofria por isso, e de repente é uma coisa normal, e nós vamos fazer com que o programa de hoje seja uma coisa absolutamente normal numa próxima entrevista que a gente vai fazer. Você é uma pessoa que honra o serviço público, honra a carreira empresarial e a consciência dessa cidade. Você é um cara importante, tá, querido? Obrigado, e pra vocês, gente, beijo! Agenda Gilce Campos. Oferecimento Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário.